Nós vamos iniciar neste módulo começando a trabalhar com textos dentro do PowerPoint. Existem algumas formas de trabalhar com texto e eu vou mostrar uma primeira parte de parágrafo e depois a parte de texto dentro do PowerPoint. A gente poderia aproveitar essas caixas de diálogo que o PowerPoint inseriu para a gente como uma sugestão, mas eu vou selecionar a caixa, clico aqui na borda dela, quando ela mostra esse retângulo em volta com esses pontinhos, significa que ela está selecionada. Eu vou pressionar a tecla Delete, eu vou apagar essas caixas para a gente aprender a inserir do zero. Depois você vai poder aplicar todos esses comandos que você vai visualizar neste módulo, nessas caixas, se por um acaso você precisar utilizá-las. Então, na página aqui, no menu inicial do Microsoft PowerPoint, nós temos aqui uma ferramenta que é a ferramenta de parágrafo, que é esse ícone aqui com uma letra maior e umas linhas simulando como se fosse uma carta. Quando eu clico nessa ferramenta, reparem que meu ícone muda neste formato de uma pequena cruz. Para eu inserir um parágrafo de texto no PowerPoint, basta eu clicar o botão no mouse, eu seguro e eu determino em qual área que eu quero inserir essa minha caixa de texto. Então, seleciono aqui, por exemplo, esse retângulo, solto o botão no mouse e ele criou aqui uma área para eu digitar um texto no formato parágrafo. Então, este aqui eu posso digitar o texto normalmente. Este é um texto no formato parágrafo, por exemplo. Então, criamos aqui a nossa primeira caixa. Clico fora, ele perdeu a seleção. Reparem que quando eu passo o mouse em cima, ele muda o formato do mouse. Clico dentro, ele volta para o meu formato, para a minha caixa de edição de texto. Eu posso ir pressionando Enter, digitando o meu texto à vontade, pressiono Enter e assim ele vai tratando a minha caixa de parágrafo. Eu vou digitar, não estou pressionando Enter, estou digitando qualquer sujeira. Vou digitando aqui, clico o mouse, vou digitando qualquer sujeira. Reparem que ele quebrou automaticamente a linha. Então, conforme eu estou digitando, não pressiono Enter, automaticamente o PowerPoint foi para a linha de baixo. Por quê? Porque a gente estabeleceu que a nossa caixa de texto ela é delimitada por essa área do retângulo. Como esta é uma caixa de parágrafo, o PowerPoint sabe que quando ele vai chegar perto da beirada dele, da margem dele, ele tem que quebrar essa linha automaticamente, assim como, por exemplo, uma carta no Word, no editor de texto da Microsoft. Então, essa é uma forma de você inserir o texto delimitando o espaço, e conforme você vai digitando, ele automaticamente faz as quebras de linhas sem que você precise pressionar Enter. Se eu quiser mover de lugar essa caixa, clico dentro dela para ele virar uma seleção, clico na margem dela, seguro o botão no mouse e eu posso mover essa caixa de texto para qualquer local. Então, essa é um tipo de inserção de texto no PowerPoint que a gente chama do tipo de inserção de parágrafo. Ou seja, a gente consegue ter todas as configurações de parágrafo com quebras de linhas automáticas, com formatações e etc. O outro atalho para inserir esse tipo de caixa de texto é vindo aqui no menu Inserir e eu seleciono aqui Caixa de Texto. Então, ele funciona da mesma forma. Repare que o ícone é até o mesmo. Eu clico em cima dele, ele me torna o mouse daquela forma e eu vou selecionar. Então, aqui selecionei mais uma vez. Uma outra forma de inserir o texto é através do mesmo ícone de caixa de texto. Ao invés de eu clicar e arrastar para delimitar uma área de texto e criar assim um texto no modo parágrafo, eu simplesmente efetuo um clique. Desta forma, eu criei uma área de texto onde ele chama mais ou menos como se fosse uma área de título. Então, conforme eu vou digitando, reparem que ele aumenta o tamanho dessa caixa, adaptando ao meu texto. Esta é uma caixa de texto de título.
Então, aqui eu não tenho quebra de linha automática, que conforme eu vou digitando o meu texto, ele vai aumentando a caixa, inclusive sai fora do meu slide. Então, vocês reparem que a mesma ferramenta eu posso utilizá-la de duas formas. Ou como uma ferramenta de parágrafo, onde eu vou delimitar as caixas de texto, então ela vai iniciar aqui e meu parágrafo sempre vai terminar aqui, aí ele efetua a quebra automática de linha, ou como uma caixa de texto mais conhecida como caixa de título, onde nós temos conforme a caixa que se adapta ao tamanho do seu texto. Então, se eu vier aqui selecionar o resto do texto que eu não quero e deletar, ele novamente voltou a minha caixa ao tamanho original. Então, nós temos essas duas formas que são bem diferentes de inclusão de texto dentro do PowerPoint. Uma se usa mais para quando você quer inserir um texto mais longo, um texto com mais continuidade, e a outra se utiliza quando você quer inserir um texto pequeno, um texto para você dar uma determinada informação pontual ou um título. E aí a gente tem as ferramentas de edição deste texto. Então, por exemplo, aqui na ferramenta de parágrafo, se eu seleciono meu texto, eu vou selecionar o texto que eu desejo, ele me abre aqui a ferramenta de edição rápida de texto, onde ele me traz as seguintes informações: qual que é a fonte que eu estou utilizando no momento, o tamanho dessa fonte, um ícone para eu aumentar gradativamente o tamanho dessa fonte, para eu diminuir gradativamente o tamanho dessa fonte, para eu diminuir nível de lista. Aqui é quando a gente vai trabalhar em lista, eu vou mostrar isso depois num outro módulo. Aqui a gente tem as ferramentas de texto básicas, ou seja, eu posso deixar o meu texto em negrito, eu posso deixar o meu texto em itálico e posso deixar o meu texto em sublinhado. Reparem que quando eu passo o mouse em cima, ele me mostra ali um help do que é esse botão. Então, no caso aqui, negrito, e me mostra um atalho para esse comando, que é no seu teclado a tecla Ctrl mais a letra N. Se eu pressionar Ctrl N, é a mesma coisa que se eu clicar neste botão. Então, aqui a gente tem as ferramentas de formatação de texto, aqui as ferramentas de alinhamento de parágrafo. Então, neste momento, por exemplo, ele está alinhado à esquerda, ou seja, meu texto está todo alinhado neste lado e não alinhado neste lado. Se eu selecionar novamente o texto, seleciono todo o texto e vou, da mesma forma que a gente tinha aquela ferramenta de atalho rápido, dependendo da hora que você passa o mouse em cima ou da forma que você seleciona, todas aquelas ferramentas que estavam naquela caixinha que apareceram aqui, elas também estão aqui em cima. Então, falando aqui um pouco das ferramentas de parágrafo, eu tenho aqui o centralizado e eu tenho aqui, por exemplo, o alinhado à direita. Então, aqui são algumas ferramentas de parágrafo, nós vamos ver em detalhes cada uma delas em outros módulos.